Olá, queridos telespectadores, uma excelente tarde para todos nós. Boa tarde, dona Nirlete. Boa tarde, dona Ormi. O TN acompanha a luta das duas amigas. Elas batalham há anos por exames, procedimentos e consulta com médico especialista. Vale lembrar que a saúde pública é direito de todos, mas parece que é só no papel. Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de 5 crianças. Ele oferecia doces para atrair os menores. Seja forte, seja capaz, não se intimide, denuncie. As frases estão estampadas na Delegacia da Mulher e fortalecem quem chega fragilizada, vítima de homens agressores. Começou primeiro a me dar um tapa. Eu deixava, depois ele começou a me agredir mais e mais. E tomei uma decisão e falei com ele que a partir que ele me agredisse, que eu ia denunciar, procurar uma delegacia da mulher. Olha, pessoal, foi-se o tempo em que os frentistas ouviam a frase "completa o tanque". A alta no preço dos combustíveis mudou os hábitos de consumo dos capixabas. Pesquise, em alguns postos, o litro da gasolina já passa dos R$4. Bandidos entram em loja, expulsam clientes e matam comerciante a tiros em Cariacica. Ações para evitar novas tragédias nas estradas que cortam o Espírito Santo. O governador Paulo Artung se reúne com o presidente Temer e o governo federal dá ultimato para que a Eco 101 faça obras para aumentar a segurança na BR. Facilidades do mundo moderno e os transtornos gerados pela tecnologia. A cada 16 segundos, criminosos virtuais tentam fraudar o comércio eletrônico, roubam dados e causam um baita prejuízo. Um especialista traz dicas de segurança. Emprego! Selecionamos dezenas de oportunidades. Confira, mande o currículo e conte com a gente na caminhada que leva ao mercado de trabalho. Câncer de intestino. Se você já passou dos 50, fique atento aos sinais da doença, principalmente para quem já tem casos na família. Amiga do TN quer saber, é possível se divorciar no cartório? O Conexão Justiça mostra quais são as regras do divórcio extrajudicial, principalmente para quem tem filhos menores. Aqui, tudo isso no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos rapidinho, hein? Até já. Olá, boa tarde, queridos amigos. Muito obrigado pela audiência de todos os dias aqui na TV Tribuna, no SBT, no Tribuna Notícias, primeira edição. Tá legal? E o TN começa com uma reflexão. Preste atenção. O que fazer quando a violência invade o lar e toma o espaço do carinho, do amor e do respeito? Essa é a pergunta que milhares de mulheres vítimas dos próprios companheiros se fazem todos os dias. Para algumas, a única saída é procurar a ajuda da polícia. E, infelizmente, o medo, a vergonha e a dependência financeira fazem a vítima recuar e desistir. O ambiente frio e pouco acolhedor de uma delegacia também contribui, mas palavras de incentivo podem fazer toda a diferença. Esse é o caminho para se libertar. Siga nessa direção, afinal você é mais forte do que aparenta. Pode enfrentar qualquer problema, não importa a idade, classe social ou raça. Todas queremos justiça, queremos nossos direitos. A Eliana se calou durante 13 anos, mas criou coragem e quebrou o silêncio. Começou primeiro a me dar um tapa. Eu deixava, depois ele começou a me agredir mais e mais e chegou a um ponto de ele me dar até de facada e tudo. Até que eu cheguei um momento e tomei uma decisão e falei com ele que a partir que ele me agredisse, que eu ia denunciar, procurar uma delegacia da mulher. E hoje em dia, graças a Deus, ele não me agride mais. Eu já fui muito agredida e eu não tinha coragem de denunciar. Isso aí, levanta, sai do chão, ergue a cabeça. Chega de olhos vermelhos, tristeza e lágrimas. A vida te reserva o melhor, vire a página ou dê um ultimato. O Antônio se arrepende do que foi no passado. A covardia ficou para trás porque ele enxergou que poderia perder a Eliana se não a tratasse com respeito. Eu chegava nervoso, bebia e ia para cima dela. Mesmo estando errado, eu queria estar certo. Tenho muito arrependimento, porque é uma mulher que me entende, entendeu? Eu entendo ela.
Já fez muito por mim no momento. Tive acidente, já me deu banho na cama e tudo. O negócio de briga acabou. Essas frases encorajando as mulheres a denunciarem todas as formas de violência psicológica, física, foram colocadas justamente num lugar que é tão marcante para as vítimas, a delegacia. O plantão especializado da mulher está assim para lembrar que não se deve desistir de denunciar, para lembrar que ao entrar por aquela porta, algo precisa mudar. Parece difícil de acreditar, mas muitas vítimas que registram um boletim de ocorrência contra o companheiro ou o ex acabam retirando a queixa depois. É muito comum esse pedido pela retratação da representação criminal ou desistir do pedido de medidas protetivas, tanto por uma reconciliação, quanto por uma pressão familiar, dos filhos, a dependência financeira. Mas as consequências disso, em muitos casos, são irreversíveis. O perigo é esse agressor, ele entender que aquela mulher depende dele de qualquer maneira e de que pode se submeter a qualquer tipo de crueldade. Num estado como o Espírito Santo, que se destaca no ranking nacional quando o assunto é homicídio de mulheres, é importante ter consciência de que não dá para sofrer calada. Quantas se foram por causa de homens possessivos e que não aceitavam um não? Quanto antes essa mulher vítima de violência doméstica se informar sobre os direitos dela e fizer a denúncia na delegacia, antes as providências vão ser tomadas, de modo a evitar que esses conflitos se agravem. Seguir em frente e em paz só depende de você. Para sair da condição de vítima, é preciso deixar o medo de lado e inserir todas essas palavras na sua vida. Muitas vezes a mulher fica calada, fica com medo e depois chega até a morte, né? Ela perde a vida dela e a gente perder a nossa vida não tem mais jeito, não tem mais volta, né? Não precisa chegar em casa com ignorância, está errado. Sai, descansa a cabeça e volta para casa. Procura fazer um carinho na mulher, pronto. Essas frases de encorajamento das mulheres, elas vêm nesse sentido, para que elas confiem no trabalho da polícia, elas confiem que o registro da ocorrência vai ser feito e trabalhado de forma séria e de que esse é o primeiro caminho para uma nova vida. Mulheres. Não deixem o machismo, a dominação, o preconceito intimidarem você, por favor. Ao primeiro sinal de violência, denuncie. O plantão de atendimento à mulher fica na Ilha de Santa Maria, em Vitória, mas as vítimas podem fazer a denúncia em qualquer delegacia. Um auxiliar de produção foi preso acusado de abusar de crianças no bairro Nova Brasília, em Cariacica. Acreditem, o estuprador oferecia doces e dinheiro para atrair as crianças. Ele foi preso enquanto trabalhava no centro de Vitória. Veja só. Até agora, a polícia identificou 5 vítimas de estupro. São meninos de famílias pobres com idades entre 9 e 12 anos. De acordo com as investigações, o auxiliar de produção de 60 anos, Benício Assis Pereira de Jesus, conhecido como MEC, atraía as crianças com pequenas quantias em dinheiro e bombons. As crianças geralmente utilizavam esse dinheiro para comprar brinquedos e pipa ali na região de Nova Brasília. Atraía essas crianças, então, para o interior da residência e lá ele praticava essa série de abusos que eram rotineiros e cotidianos. O auxiliar foi preso no último sábado e, apesar da polícia não ter dúvidas em relação à autoria dos crimes, ele continua negando os estupros. Em frente às câmeras, Benício se fez de vítima e disse que ajudava as crianças com alimento e dinheiro por pena. Essas crianças seguiam na rua, pediam um pacote de biscoito para eu, um salgado refrigerante eu dava, e muitas vezes pediam R$1 eu dava para eles. E muitas vezes eles chegavam na porta, se for na porta da minha casa, pedir dinheiro, se eu dava. Agora, dentro da minha casa, eu vou falar com vocês, nunca tive uma criança dentro da minha casa. Você não abusou dessas crianças? Não, isso não. Isso foi linguarada, mas não o que eu fiz, que eu não faço isso. De acordo com as investigações, os estupros eram constantes e aconteceram em fevereiro do ano passado, quando, após ter a residência destruída por populares revoltados, o suspeito teve que deixar o bairro. As vítimas seguem em acompanhamento psicológico. Houve uma revolta da população em geral, que obviamente não aceita esse tipo de conduta, e a residência dele foi destruída. São crianças ainda em formação, que estão no estágio de desenvolvimento, né? Então, são marcas praticamente quase que não vão se apagar na mente, no psicológico dessas crianças. Apesar de receberem um atendimento psicossocial, nós sabemos que para superar um trauma dessa monta, um trauma
dessa gravidade é muito difícil, mas é um desafio que a rede de atendimento ela faz isso diariamente, certamente ela obtém êxito, mas é um trabalho árduo e muito difícil. O caso chegou à polícia em dezembro do ano passado, após o irmão mais velho de uma das vítimas ter flagrado o estupro. O menino de apenas 9 anos estava dentro da casa do suspeito. Benício chegou a ser conduzido à delegacia nesse mesmo dia, mas foi liberado por falta de provas. A Polícia Militar realizou a condução desse homem até uma delegacia regional, onde ele foi ouvido, mas o delegado de plantão considerou que não havia elementos suficientes para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Esse procedimento, então, foi remetido aqui para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e nós prosseguimos nas investigações, ouvindo testemunhas, ouvindo outras vítimas e fazendo todo o relatório de acompanhamento psicossocial dessas crianças. O governo federal deu um ultimato para que a Eco 101 cumpra o contrato e faça as obras necessárias para aumentar a segurança na BR-101. Olha, pessoal, ontem o governador Paulo Artung se reuniu com o presidente Michel Temer para cobrar, claro, uma solução para esse impasse aí da duplicação, né? Algumas mudanças já foram anunciadas. Uma rodovia marcada por mais de 120 mortes só este ano. A BR-101 virou cenário de polêmica e, mais que isso, um símbolo de imprudência e descaso. Só no último domingo, tirou a vida de 11 pessoas. A tragédia em Mimoso do Sul trouxe mais uma vez à tona a necessidade de duplicação da estrada que corta o país de norte a sul. Aqui no estado, a Eco 101, responsável pela via, não realizou as obras previstas em contrato. Obras que poderiam ter evitado tantas perdas. Tamanho absurdo mobiliza a bancada federal, sindicato, polícia. Ontem, o governador Paulo Artung se reuniu com o presidente Temer e mudanças foram anunciadas. A BR vai ganhar 2 balanças móveis 24 horas, uma delas em Viana. Hoje, caminhões que seguem no sentido Bahia-Rio de Janeiro não têm o peso fiscalizado. O veículo que provocou o acidente em Mimoso do Sul trafegava com excesso de peso, pneus carecas e não estava preparado para transportar a carga. O motorista já foi multado 11 vezes. Entre as infrações, dirigir com placa violada e fuga de pedágios. Bom, hoje à tarde, 2 reuniões importantes, uma entre a Agência Nacional de Transportes, a ANT e a Eco 101 para discutir as principais mudanças. Outra é da comissão formada por deputados e se reúne com o Ministério Público Federal para pedir a suspensão do pedágio em todo o trecho da BR-101 aqui no estado. Das 2 vítimas internadas, uma recebe alta hoje. É a estudante de Direito Lorena Dias, de 21 anos. O estado de saúde do técnico em atendimento, Anderson Evaldi, ainda é grave. O resultado dos exames de DNA nos corpos carbonizados no acidente sai no próximo dia 26. Vítimas e testemunhas já começam a ser ouvidas pelo delegado que investiga o caso. Bom, o aumento da gasolina e a queda na venda, Torino. No interior do estado, o preço passa dos R$ 4,40. Na Grande Vitória, R$ 3,80, R$ 3,90, quase 4. O Sindipostos disse que houve uma redução de 20% na procura, é claro, né? Tem consumidor trabalhando mais para conseguir pagar e outros trocando o carro pelo busão. Veja só. Não precisa rodar muito para saber que a situação dos motoristas está cada vez pior. O preço da gasolina ainda varia nos postos, mas continua pesando no bolso. Faz uma diferença enorme, ainda mais para eu que ando muito complicado, está muito alto o preço. A gente teve que assumir o prejuízo, infelizmente. O famoso completa o tanque está cada vez mais sumido dos postos. Inseguro, o consumidor tem preferido abastecer com cautela. Quem pode, paga no dinheiro para ganhar desconto. Sem expectativa de solução para o problema, já tem gente até trabalhando mais para dar conta de bancar o conforto. A gente tem que procurar produzir mais, ou então deixar o carro na garagem, mas isso acaba vindo no transporte coletivo, que isso é transferido para lá, né? Então a gente fica num beco sem saída. O negócio é produzir, infelizmente. Essa foi a sua escolha? Sem dúvida alguma, trabalhar mais. Em menos de um mês, a Agência Nacional do Petróleo registrou um aumento médio de cerca de 10 centavos no preço da gasolina
gasolina no Espírito Santo. Já um outro levantamento feito pelo Sindipostos sugere que os capixabas estão evitando ao máximo o abastecimento. Nos últimos 2 meses, a procura por combustíveis nos postos diminuiu em cerca de 20%. Média é média, até porque em alguns postos a realidade parece ser ainda pior. Acredito que mais porque a clientela nossa aqui, só os fiéis mesmo que ficam, porque aqueles que passam por passar, na verdade, não estão sumindo. Porque aumenta, abaixa, a gente não tem uma expectativa de manter um preço bacana, então, ou seja, como a gente muda 2, 3 vezes por semana o preço, não é que a gente muda, é porque oscila muito, a hora abaixa, a hora aumenta, então a gente acaba ficando na mão deles, né? Na verdade é complicado trabalhar dessa forma, então a gente acaba perdendo nossos clientes. Aliás, o que não faltam são estratégias para driblar a alta dos combustíveis. Quando dá para ir trabalhar de carro, eu vou, né? Senão, eu vou de ônibus. Porque a gente acaba reduzindo, né, o uso do carro por conta do aumento. Hora de oportunidades de emprego. Bom para você, né? Há chances para atendente, gerente comercial, operador de máquinas, soldador e também vendedor externo. A sua cara, né? Os interessados devem cadastrar o currículo no site, anote aí, tá aqui embaixo do seu vídeo também, tá vendo? psicoespaço.com.br. A batalha por exames e consultas médicas na rede pública. Dona Nirlete está com um caroço no rosto e aguarda mais de 1 ano por atendimento especializado. Tadinha da dona Nirlete. A dona Ormir também sofre. Está com dificuldade para enxergar. Precisa fazer um procedimento, mas também está à espera há 1 ano. Felipe Chicarino, conta isso aí pra gente, vai. Esperar, ver o tempo passar e o problema continuar. Não, isto não é uma rima, é o retrato da realidade, da saúde pública. Dona Nirlete e Dona Ormir aguardam a boa vontade do sistema para verem resolvidos os problemas de saúde delas. Nirlete está com um caroço no rosto próximo ao pescoço e tem tido febre frequentemente. Esse caroço, ele primeiramente me dá dor de cabeça do lado. Do lado tá o caroço, dor de cabeça, entendeu? Aí tem dia que ele tá menor, tem dia que ele tá grandão. E dói muito, dói. E já tomei bastante remédio e não resolveu nada. Já a Dona Ormir está com a visão prejudicada, embaçada. Tem tido uma dificuldade danada para enxergar. Sinto muita fadiga, muito nervoso, tá com meus nervos, lacrimejo muito meus olhos, entendeu? Tem dia que eu não tô enxergando nada. Agora mesmo eu tô vendo vocês aqui, tô vendo só aquele reflexo me atrapalhando até enxergar. Quando eu vejo claridade de luz assim, então que aí me atrapalha mesmo. As duas moram em Viana. A Nirlete já rodou unidades de saúde, fez uma ultrassonografia na rede particular, só que o problema não foi diagnosticado. O médico municipal a encaminhou desde o ano passado para uma consulta com um cirurgião de cabeça e pescoço, como mostra este encaminhamento. Mas a mandaram... Esperar marcar, quando puder marcar, aí você não manda pra gente. Dona Ormir tem pterígio e precisa de um procedimento cirúrgico, uma raspagem nos olhos. A espera já tem 13 meses. Eu não cobrei diretamente lá na secretaria, mas ali tinha uma chefe, que agora nem está ali, uma secretária do posto. Ela cobrou por 2 vezes, ela fez cobrança na secretaria de Viana e eles prometeram que ia marcar. Só que agora ela nem aí mais não está. Agora não tem ninguém por mim agora ali que possa cobrar. O tempo. Será que ele é o mesmo para mim e para você? Será que ele é o mesmo para as pessoas que aguardam por tratamento médico? Se a saúde é um direito garantido na Constituição, por que elas precisam esperar tanto? Aliás, será que elas têm muito tempo para esperar? Tá doendo, você não sabe o que é que toma. Se você deitar desse lado, prejudica, entendeu? Então eu tô passando assim, um sufoco grande com isso já, 1 ano. Com esse caroço aqui. Fora a minha voz, né? Que vai sumindo, que até agora nada, ele não fala nada. Entendeu? Muito complicado. Pelo menos vou ter um desabafo, ver se alguém me enxergue, pelo menos através de vocês. Te escute, né, dona Mil? Justamente, que me escute e me enxergue.
Já esperaram muito tempo, né? A Secretaria de Saúde disse que consta no sistema de regulação o pedido pendente para a ultrassonografia e a consulta com um especialista. As pacientes vão ser informadas quando o exame e a consulta forem agendados. Sobre as outras consultas e exames, a orientação é que as pacientes procurem a unidade de saúde do bairro. Já a Secretaria de Saúde de Viana disse que o caso da dona Ormi consta na lista do Estado para o procedimento solicitado. Com relação a Nirlete, consta que ela fez consulta com especialista em cabeça e pescoço no UCAM em 2014. O pedido de ressonância está em fase de agendamento junto ao governo do estado. O município também disse que ela teria faltado a uma consulta com o ortopedista no último dia 12, que estava agendada no CRE Metropolitano. Dona Nirlete e Dona Ormi agora é cobrar as promessas que as senhoras acabaram de ouvir das nossas divinas e ilustres autoridades. Agora, aquela mala de dinheiro lá dava para resolver o problema das duas, com certeza, e ainda sobrava para resolver de muita gente nesse país afora que está sofrendo pra caramba, viu? É isso aí, Torino. Vamos mudar de assunto? Comerciante é morto a tiros em Cariacica. O crime aconteceu dentro da mercearia em que ele trabalhava. A vítima era conhecida e bastante querida na região. A família não entende o motivo da violência. Elcio Clérigo dos Santos, de 41 anos, foi morto com 6 tiros, 5 na cabeça. Ele estava dentro da mercearia quando foi surpreendido por 4 criminosos ontem à noite. Os bandidos chegaram de moto, invadiram o local e expulsaram os clientes. A coisa horrível, mais horrível do mundo, tá? Que nunca aconteceu isso aqui dentro. Nunca mesmo. Uma pessoa honrada, uma pessoa que prestativa, tudo que a gente falava para ele fazer, ele fazia. Ele não negava nada, não tinha nada que falar dele. Os fregueses dele que estavam dentro, os rapazes mandaram eles afastar, né? Afastaram e executaram o formigão, o tal do Elcio. Não vai nada não, nada. Vieram para executar ele mesmo. De acordo com a família, o comerciante era conhecido no bairro, não tinha inimigos, não recebeu ameaças, nem tinha passagens pela justiça. O motivo do crime ainda é um mistério. Todo mundo tratava ele bem, ele tratava os pessoal bem, ninguém tem nada contra ele aqui no bairro, não. Todo mundo tá revoltado, os vizinhos, nós somos aqui, as famílias dele tá tudo revoltado. Foi uma covardia que não tem tamanho que fizeram com ele, sabe? Muito triste mesmo, muito. Vai ficar assim na memória das pessoas que consideravam ele pro resto da vida. Bom, quem tiver informações que possam ajudar a identificar os criminosos deve ligar para 181. Fazer compras, pagar contas, transferir dinheiro para quem tem. Hoje a internet facilita qualquer transação. Mas se há um aumento no uso de ferramentas virtuais, também cresce o número de pilantras, de golpistas. Pois é, Torino, de acordo com uma pesquisa do Serasa, a cada 16 segundos alguém tenta praticar uma fraude, principalmente no comércio eletrônico. Os criminosos roubam dados e deixam consumidores no prejuízo. Nós ouvimos um especialista que dá algumas dicas para se proteger dos golpes. Um mundo cheio de ofertas, propostas baratas e pessoas com objetivos diferentes. Algumas querem realizar desejos, outras praticar crimes. A cada 16 segundos que você passa na internet, pode sofrer uma tentativa de fraude. O dado é apontado pelo indicador Serasa. Para esse especialista, a rapidez assusta. Assusta porque cada dia mais as pessoas estão conectadas à internet, estão utilizando a internet para fazer transações comerciais, para fazer movimentação bancária. Só que essas pessoas não têm conhecimentos básicos a respeito de segurança das informações, principalmente as informações dela. Para poder usar a internet para fazer comércio, as pessoas teriam que começar a se conscientizar com relação à segurança das informações, segurança digital. Somente no primeiro trimestre desse ano, quase 1 milhão de consumidores foram alvos de criminosos no mundo virtual. Mostramos no Tribuna Notícias o caso do Rafael. Ele teve o cartão de crédito clonado, mais de R$12 mil em compras fraudulentas. Tem se tornado recorrente, sempre, assim, toda semana eu tenho tido problema com cartão de crédito. E foi através de um anúncio que Freidiane caiu no golpe. Ela deixou um recado na página
página da empresa com o número do telefone. A jovem queria ser revendedora de peças íntimas, mas o bandido virtual se aproveitou da situação, pegou o número dela e se passou por um fornecedor, prometeu mercadorias em troca de R$400. Infelizmente, eu aprendi da pior maneira possível, né? Que a gente não deve confiar nos sites que a gente vê assim pela internet e muito menos fazer transferência bancária igual eu fiz, sem receber nenhum dados e nem ter informações dos lugares onde você compra primeiro. O tipo de tentativa de fraude que mais aumentou em relação ao ano passado foi a bancária, cerca de 31%, segundo o indicador Serasa. As tentativas de golpe são várias. Empréstimos podem ser feitos em nome de terceiros, cartões de créditos podem ser clonados. Por isso, é bom ficar atento para não cair no site errado e se tornar mais uma vítima dos cybercriminosos. Tomar muito cuidado com os arquivos que baixa de sites, né? Arquivos que não conhecem a procedência. Tomar cuidado para não ter nenhum malware ou um vírus instalado no computador. Fazer as atualizações de segurança do sistema operacional. Então a pessoa tem que fazer isso tudo. Se ela não fizer isso tudo, se ela subestimar essas melhores práticas de segurança, ela pode eventualmente se tornar a vítima de uma fraude cibernética. Tem que se proteger, né, Torinho? Tem que se proteger. Já fui vítima também. Navegando pela internet. Verdade. Pois é. O Conexão Justiça de hoje vai ajudar uma telespectadora que tem dúvidas sobre divórcio. Ela quer saber se pode se divorciar no cartório. Olha, Marcele Altoé explica agora quais são as regras para o chamado divórcio extrajudicial. Quem tem filhos menores ou bens pode se divorciar direto no cartório? Será que pode? Eu não sei. Vamos ver aqui com a Marcele Altoé, no Conexão Justiça. O Conexão Justiça recebeu uma pergunta de uma telespectadora que prefere não se identificar. Ela está casada há quase 4 anos, mas o relacionamento não vai muito bem. O casal não teve filhos, não adquiriu imóveis, tem um carro. A amiga do TN quer saber se ela pode se divorciar no cartório. Bom, a lei prevê sim essa possibilidade, mas há alguns requisitos. Vamos conversar com uma advogada especialista na área? Quem vai nos ajudar a responder a pergunta que recebemos é a advogada Jaciara Schott. Antes de 2007, o casal somente poderia se divorciar na justiça. O homem e a mulher deveriam esperar 2 anos da separação para pedir o divórcio. A lei inovou e facilitou esse trâmite. E agora o divórcio pode ser realizado no cartório. Desde que atenda alguns requisitos, que são o consenso entre as partes, ou seja, não haver briga. Segundo, menores de 18 anos, se houver, não pode fazer, nem capaz. E a figura do advogado é necessária, é requisito, e pode ser um representando as duas partes. Doutora, quem tem bens também pode se divorciar no cartório? Pode. Ela pode utilizar do divórcio extrajudicial e fazer a partilha dos bens ali mesmo, na escritura pública. A taxa para fazer o divórcio no cartório, chamado de divórcio extrajudicial, fica em torno de R$ 300. Se tiver bens a partilhar, há ainda o valor da transmissão deles para um dos cônjuges. No documento, chamado de escritura pública, também há a possibilidade de alteração do nome de casado. A advogada faz um alerta quanto à escolha do cartório. O casal pode ir em qualquer cartório de notas, mas é preferível que ele vá ao cartório onde ele realizou o casamento, porque ali ele já consegue fazer a averbação, que é o termo final do divórcio extrajudicial. Esse documento do cartório equivale a uma sentença judicial? Sim, equivale a uma sentença sem a presença do Poder Judiciário. A vantagem do cartório é que a despesa é menor e o prazo em que acontece tudo fica em torno de 10 a 20 dias, bem mais célere. No judiciário levaria quanto tempo? Levaria bastante tempo, não tem como precisar, mas no mínimo 6 meses. Preste atenção agora nos documentos necessários para realizar o divórcio no cartório. A pessoa precisa levar a certidão de nascimento dos filhos, se houver, o RG e o CPF do casal em cópias autenticadas, certidão de casamento atualizada há menos de 6 meses
e, se houver bens a partilhar, os documentos relativos a eles. Agora eu vou falar a verdade, bom seria se não tivesse a separação depois que casa, né? Que pena, né? Se não existisse aquela... Às vezes tem que separar, não adianta. É verdade. Mas bom Lembrando que esse documento feito no cartório para o divórcio extrajudicial não precisa ser homologado pela Justiça. Como a Marcele disse, ele já é um título hábil para registro civil e de imóveis. Que bacana, né? Olha, e você? Também tem um caso que precisa de orientação jurídica? Manda pra gente, tá aí no seu vídeo. O e-mail é conexãojustiçatn@gmail.com. E a página profissional da Marcele no Facebook, pessoa do bem mesmo, é Marcele Altoé com 2 L's, tá? Olha, o câncer de intestino é um dos mais comuns entre os brasileiros. Pelo menos 33 mil casos foram registrados no país no ano passado. Geralmente a doença aparece em pessoas com mais de 50 anos de idade. Mas quem tem parentes que já tiveram esse tipo de câncer também deve ficar assim muito atento, tá? A doença é silenciosa e quando descoberta costuma ser tarde demais. Uma campanha esse mês chama a atenção para a necessidade do diagnóstico precoce. O diagnóstico foi tão cruel que nem parecia verdade. Câncer no sistema digestivo. Seu Francisco descobriu a doença em outubro do ano passado e de lá para cá iniciou uma verdadeira batalha contra o câncer. De início, eu não acreditei que aquilo pudesse acontecer comigo. Mas depois os médicos me tranquilizaram que muitas e muitas pessoas tinham inclusive se recuperado, voltado a uma vida normal. Então, com isso, eu pude entrar para a cirurgia e depois fazer o meu tratamento. Após a cirurgia, ele precisou usar uma bolsinha em que parte do intestino grosso fica do lado de fora do corpo. Seu Francisco também sempre procurou se manter em dia com os exames de prevenção. Só que a colonoscopia, recomendada para pessoas com mais de 60 anos, acabou ficando para trás e a doença se tornou mais grave. Simplesmente eu não fiz. Na realidade, eu não me liguei muito, não. Sempre pensando isso pode não acontecer comigo. Esse câncer está entre as chamadas doenças do estilo de vida. Então não precisa falar mais nada, né? Você já sabe. Sedentarismo, obesidade, comer alimentos processados, tabagismo, álcool em excesso, tudo isso contribui. Além disso, a partir dos 50 anos, o cuidado deve ser ainda maior. Se tiver histórico familiar, aí sim, a dica é procurar um especialista bem rápido. Acima de 50 anos, toda a população já é considerada como tendo um risco moderado para ter o câncer de intestino. E é por isso que a gente recomenda para a população geral que a partir dos 50 anos seja realizado exames de rastreamento. Para quem tem um parente de primeiro grau com câncer de intestino, especialmente se esse parente teve câncer de intestino com menos de 55 anos, essa pessoa tem o dobro de chance de ter câncer de intestino. Então, a gente avalia qual foi a idade que esse parente teve o câncer, mas esse rastreamento já começa precoce. Geralmente, a gente começa em torno aí dos 40 anos. E como sempre, o diagnóstico precoce é muito importante. Mais de 90% das pessoas que têm câncer de intestino têm acima de 50 anos. Só o fato de fazer o exame de rastreamento, a gente consegue abranger a maioria da população. E o ideal é que a gente consiga diagnosticar precocemente, porque isso aumenta muito as chances de cura. Então, o ideal é que a gente descubra essa lesão antes mesmo dela ter sintomas. Ainda nesse mês, seu Francisco vai passar por mais uma colonoscopia. E ele segue firme na batalha contra o câncer. Você tem que ter fé, você tem que confiar. Isso mesmo, seu Francisco. É importante deixar de lado o preconceito e sempre cuidar da saúde, claro. Os exames estão cada vez menos invasivos e desconfortáveis e os resultados cada vez mais eficientes. Por favor, não deixe de cuidar da sua saúde. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta quinta-feira, 14 de setembro.
Servidora matou o chefe após ter sido demitida, diz polícia. Na foto principal, empate é lucro para o Fla. Deputados querem suspensão do pedágio na 101 até segunda-feira. Lojas vão facilitar a compra de carro, celular e televisão. Até espinha no rosto pode causar infecção generalizada e matar, dizem médicos. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. Tom Cruise agora a serviço do tráfico. Cirurgia inédita no estado contra a depressão. E no Sobre Rodas, mudanças para ficar ainda melhor. Bom, e aqui do estúdio nós vamos lá para a Reta da Penha, ao vivo agora, para ver como é que está o trânsito na Reta da Penha. Olha, tá fluindo bem, né? Bastante carro. Parada aí por causa do sinal, né? Isso aí, muito o respeito ao pedestre sempre bem, sempre bom. O trânsito está sem retenções, está tranquilo. Se você manter a calma, com certeza vai chegar em casa, ou no trabalho, ou em qualquer lugar da sua vida. E a gente volta daqui a pouco com oportunidades de estágio. Fica ligadinho aí no Tribuna Notícias, primeira edição. É estágio para estudantes, né? Exatamente. A gente já volta agora 12h36. Até já. Olha, pessoal, o recado agora é para os estudantes de plantão em busca de um estágio. É verdade. A empresa de logística abriu vagas para alunos de várias áreas, entre elas edificações, estradas, segurança do trabalho, mecânica e eletrotécnica. Olha, para se candidatar, os interessados devem entrar no site vli-logistica.com/estágio 2018 e fazer o cadastro até o dia 2 de outubro. Que maravilha. Olha, pessoal, faltam 8 dias para a primavera, mas a nossa prima Débora já veio florida. Porque Tá primavera bonito, hein? é a estação das flores. Sim. Mas só que estamos aí na primavera, setembro, ela veio meio setembrina. Festa junina de setembro. A saia dela tem algumas pontas de bandeirinha. Olha aí, mostra aí, Cezinha. Ela esticou um pouco, né? É, uma saia, Festa um de São vestido. João. Mostra, vamos fazer de palhaço, né? Não vou mostrar não, né? Tudo bem. Os telespectadores ficam chateados com isso. Mostra ela aí, caramba! Corta, agora corta pra mim, né? É porque tem as pontinhas. Bandeirolas. Mas isso é porque, gente, vocês não estão vendo, eles voltaram rindo do comercial, né, do break. E Torino ajeitando esse tablado dele, certinho, pra ficar mais alto. Nem assim ele fica mais alto que Jorge, olha isso. É coisas que acontecem nos bastidores do jornalismo pra gente descontrair e levar, né, um pouco de humor pra vocês de casa. Vai pra lá, encerra aí.